Esse é um tempo que Deus vai restituir coisas que você perdeu na sua vida. E muito mais do que isso, eu creio que esse é um tempo onde Deus está querendo falar com alguém aqui que está nesse vídeo. É um tempo em que Ele vai fazer você viver coisas que você tem sonhado e até hoje isso não aconteceu. Sabe, antes da restituição, sempre Deus quer preparar você para viver a restituição. Deus quer preparar você para viver coisas grandes, surpresas, coisas novas que Ele tem para a sua vida. As pessoas normalmente eles acham assim que, não, vou viver aqui a vontade de Deus, isso aqui a vontade de Deus é ruim, a vontade de Deus não vai agradar, é lógico, não vai agradar a sua carne. Mas você precisa entender uma coisa, quando você entrega a sua vida ao Senhor, o seu ouro, o seu tesouro, a coisa mais importante para você é o Senhor, Ele não tem nenhum problema de te abençoar. Agora, quando você vive a sua vida não considerando a vontade de Deus, você pode ter até algum sucesso, mas você vai perceber que lá dentro de você sempre existe um vazio. Está faltando aqui alguma coisa. Nós vemos isso lá no livro de Joel, capítulo 2, Deus falando, se vocês se converterem, se vocês se voltarem para mim, o que Deus está falando? Se eu for o que há de mais importante para você, eu não tenho nenhum problema de te abençoar e restituir os anos que foram perdidos na sua vida. Deus não tem nenhum problema em te abençoar. O problema é que as pessoas querem viver uma vida não considerando a vontade de Deus. E quando você vive uma vida não considerando a vontade de Deus, isso é pecado. Você está querendo dizer, eu posso fazer aqui da minha vida o que eu quiser, eu sei que é melhor para mim. E não é isso que Deus está querendo. Se você anda na vontade de Deus, Ele fala assim, eu não tenho nenhum problema de te abençoar em toda e qualquer coisa que você for fazer. Eu declaro restauração na sua saúde. Declaro cura sobre o seu corpo físico, agora em nome de Jesus, cura emocional, em nome de Jesus. Jesus cura, sabia que Ele cura todas as esferas do nosso ser, Ele cura isso, Ele restaura, mas nós precisamos entender, Senhor, então eu quero, me ajuda a fazer aquilo que te agrada, porque isso é exatamente lá em Joel 2 que Deus está falando. Se você fizer, se você entender que você depende de mim, que de qualquer jeito a gente depende de Deus. Alguns não querem reconhecer isso. Alguns não querem reconhecer e querem viver segundo o seu... não, eu tenho livre-arbítrio, faço o que eu quiser. Realmente, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender uma coisa. Existe a soberania de Deus. E a gente só vai andar na nossa própria vontade até onde Deus quiser também. Quando Deus não vai... Eu vou dar uma corda aqui para ver até onde vai. Em algum momento, todo ser humano vai perceber que precisa de Deus. Em algum momento, todo ser humano vai perceber. Eu reconheço. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, eu dependo de Deus. Mas qual que é a palavra aqui agora, para depois de entender isso, da importância da vontade de Deus? Deus vai restituir coisas que você perdeu. Deus vai restituir anos que você perdeu. Talvez você está falando, já passou muito tempo da minha vida, parece que as coisas não aconteceram. Deus vai restituir. A palavra é restituição e você vai louvar o nome do Senhor. Olha o que diz lá em Joel, capítulo 2, no versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Tem um tempo de restituição chegando na sua vida e você vai louvar o nome do Senhor. Sua história vai se transformar em um testemunho. Deus vai mandar te chamar. Deus vai falar assim, chegou a sua vez. Se o seu tesouro for o Senhor, se Ele for o que há de mais importante para você, Ele não tem nenhum problema de cumprir toda a promessa, de fazer coisas grandes, coisas tremendas na sua vida. Se Ele for o seu tesouro, se Ele for tudo para você, se Ele for o primeiro para você, se você reconhecer que é Ele, você fala assim, Senhor, eu quero... Você quer saber se é uma coisa de Deus? Primeiro, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, isso é essencial. Agora, uma segunda coisa, isso que você tem escutado, esse que é o desejo do seu coração, só você é o beneficiado ou tem mais alguém? Se beneficia o reino de Deus, e o reino de Deus é pessoas, se isso contribui com a vontade de Deus, peraí, então agora esse é um ponto muito importante, tem algo de Deus aqui. Entende o que eu estou falando? A coisa mais importante na sua vida, sabe o que é? Descobrir a vontade
que Deus escreveu, a vontade que Deus estabeleceu para você. Eu quero declarar na sua vida, está chegando o tempo de restituição e o tempo de ouvir e obedecer a voz de Deus, porque a obediência é melhor que o sacrifício. Talvez você está falando, mas por que então passei tantos anos aqui difíceis se eu considero a vontade de Deus? Eu também, a Bíblia não deixa assim, nós vemos, no meu olhar, nós olhamos, por que Jó então sofreu tanto assim? Muitos vão dizer, não, está escrito que Deus fez isso para que Jó não conhecia Deus pessoalmente. Fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar, né? Tudo bem. Mas tem coisas que é a soberania de Deus. Se Deus for principal para você, não significa que você não vai sofrer alguma coisa. Vai até sofrer, mas por um tempo. Por um tempo. Daqui a pouquinho vai chegar o tempo da restituição. No lugar da vossa dupla vergonha, tereis dupla honra, diz o Senhor.